Bom, gente, olá, muito boa noite, muito bom dia e muito boa tarde. Eu sou o irmão Beno, vocês já conhecem, de origem judaica e também de origem africana por parte de minha mãe, não é? E eu estou passando aqui para mais uma vez tocar nesse assunto. Agradeço às pouquíssimas pessoas que deu para contar na mão, não é? Ali no máximo uma ou duas das pessoas que parabenizaram pelas matérias, transmissões que eu fiz lá na Liberdade, na Rua dos Aflitos, sobre o Carlos Chagas, o Chaguinha, aquela história, porque o bairro está na Liberdade e vem sofrendo aí uma tentativa de sufocar, né, a história real do bairro da Liberdade pelos orientais que chegaram séculos depois ali na Liberdade. Enfim, então eu agradeço, não é, as considerações de poucas pessoas sobre essa matéria em relação a uma história muito funesta, muito triste, muito nefasta, muito odiosa e hedionda, muito racista, muito monstruosa, com pessoas, com seres humanos que foram vendidas, tiradas de suas terras. Haja vista também que lá na África, não é, as pessoas de posse, as famílias, os senhores que tinham poder aquisitivo, eram aqueles negros que eu chamo de negros diabólicos, os satanases da África, que já lá dentro do território africano escravizavam os seus patrícios, seus conterrâneos, seu grupo étnico de cor, não é? Enfim, a história é muito feia, é muito horrorosa, né? Lá dentro da própria África, sem a chegada do homem branco. Mas venderam os seus filhos, a África vendeu os seus filhos como bichos, como animais, porque já os tratava assim lá, para os homens brancos, os europeus. E foram milhões, mais aí de 30 milhões de escravos trazidos para o Brasil, o país que mais fez manutenção, investimento, empreendimento na mão de obra dos escravos, em construção de mosteiros, de igrejas, de prédios, de estradas, não é? Na agricultura, enfim, como animais e como bichos, não eram tratados como seres humanos. Então, eu não sei ao certo dizer qual é o tipo de negro que é o negro brasileiro. Ao que me parece, eu posso estar errado e peço desculpa, mas pelas minhas andanças por essa São Paulo, pelo centro de São Paulo, nos lugares turísticos, né? Onde hoje também ali no Largo do São Bento, onde nós estivemos, eu e minha esposa, gravando ali, filmando a estátua que vocês irão ver logo após, no próximo vídeo, nessa transmissão vocês irão ver, a estátua do Zumbi. Eu não estou desmerecendo o artista plástico, o escultor, mas para pensar, você que é afrodescendente, que é negro, eu vou mostrar nesse vídeo a perfeição, a beleza, a suntuosidade, a imponência, o empoderamento da estátua do Borba Gato, que foi um bandeirante, mas um cara que viveu da escravidão, torturou, assassinou, matou muitos escravos. Olha como que o povo europeu, o povo branco, endeusa e coloca lá em cima, né,
O tamanho do Borba Gato, na verdade, é para mostrar o tamanho da potência, o tamanho do espírito racista, do espírito do ódio contra negro em São Paulo. Essa é a grande verdade. Durante toda a história dos homens, os grandes reis e impérios sempre expressaram, não é, o poder dentro de si em esculturas, como por exemplo no Egito, as grandes pirâmides, né? Na França, a Torre Eiffel, enfim, não é? Nos Estados Unidos, Empire State, enfim, não é? Os grandes arranha-céus, World Trade Center, né? O símbolo da economia, do poder, lá em Dubai, aquele edifício gigantesco, arranha-céu, e assim por diante. Sempre o homem querendo mostrar, expressar na cultura, nas artes, na arquitetura, o que tem de mais grande dentro de si, não é? Como na França, a Catedral de Notre Dame, em Roma, o Vaticano, né? E assim vai, e outros templos mormons nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, uma réplica fake news, né? De um falso templo de Salomão, e assim por diante. Então você veja que todos os povos, né, de pele branca, eles dão muito valor, eles investem. E sabe também que por trás desses grandes monumentos há uma grande expressão do seu racismo, do empoderamento hegemônico, enfim, étnico da pele branca, enfim, a questão ariana, aquela coisa toda, a supremacia racial. Destaco também que em Jerusalém, dentre outros povos, né, há monumentos em memória dos mortos. Monumentos que são respeitados, muros com nomes, sobrenomes e fotos de 6 milhões de Yahudins e judeus que foram assassinados violentamente por Adolf Hitler e os nazistas, os alemães. Destaco também, entre outras culturas, a japonesa, né? Também a americana, norte-americana, desculpa, que honram os seus mortos. Agora, você vê no Brasil e no mundo, como que aqui no Brasil japoneses são unidos? A colônia japonesa, a comunidade japonesa, como que os chineses, creio ser unidos, os árabes são unidos, os judeus são unidos, e não são uma comunidade que aparece ou quer aparecer na tela da sociedade apenas em um dia de feriado. Não. Eles são unidos mesmo, têm os seus clubes, não é? Tem aquela união linda e maravilhosa. Um ajuda o outro. Agora, quando se trata da comunidade afrodescendente, africana, a comunidade negra, enfim, a colônia dos pretos, eu não consigo ver isso, não consigo enxergar isso. Parece que somos antirracismo, né? Parece que Power Black, parece que é só para visualização, para chamar mídia, para chamar atenção, um protestozinho ali, sabe? Só naquele dia, é momentâneo, né? Só para algumas pessoas verem. Ou quando ocorre, me parece que o preto, o negro brasileiro, ele só tem consciência de que ele é preto, de que ele é negro, né? E de que seu sangue ferve em relação ao racismo, quando ocorre aí um espancamento, uma morte, como houve no Carrefour, né? Quando há um caso de discriminação racial, um ato racista na porta de um banco, quando há uma perseguição dentro de uma loja, quando há um espancamento por policiais racistas, quando há digamos,
xingamento a um motoboy negro que vai entregar num bairro de classe média. Percebe? Aí tem todo um alvoroço. Nossa, meu Deus, o povo negro, racismo, não sei o quê, não sei o quê. Aí junta a galera, vai lá e faz protesto, mas acabou. Fogo de palha. Me parece que os negros brasileiros, eles são mais brancos do que a cor da sua pele. Sabe? São mais brancos, são mais europeus, são mais racistas contra si mesmos. Tudo fogo de palha. Eu tenho feito matérias, considero importante, não é? Para a consciência negra. Eu vi até um pastor aí, né, no Facebook falando consciência negra para quê? Para quem? Que história é essa de consciência negra? Eu acho que ele não passou por uma situação de racismo ainda, né? E nem desejo que passe. Porque o negro só tem noção de apartheid, só tem noção de racismo quando ele sente na pele. Aí sim, aí a ficha cai, aí ele vê que ele não é branco como branco. Ele vê que ele não tem olho azul, que ele não tem cabelo liso. A mulher vê que por mais que ela tenha aplique, peruca, cabelo, alisamento frio, chapinha, o cabelo não é liso, o cabelo é duro, o cabelo é crespo. Aí ela tem noção de que ela é negra, que ela é preta e que ela precisa se impor, que ela precisa melhorar, que os negros precisam se unir, que os negros precisam se amar, não é? Como aqueles jovens negros andando no Rio de Janeiro, filhos de embaixadores, não é, de outros países, e que foram confundidos com negros da favela, né, marginais, delinquentes. Não que a favela só tenha isso, claro que não, obviamente, mas infelizmente o Rio de Janeiro, a grande maioria, né, são pessoas que vivem ali na cultura do furto, do roubo, da droga, do tráfico, enfim, não é? Essa é a triste realidade, não só do Rio de Janeiro, mas acho que todas as cidades, não é? Olha, e aí os policiais, sem uma abordagem seguida do protocolo, da academia, pede documento, abre as pernas, qual o seu nome, quem é você, o que você está fazendo aqui, onde você mora. Não, já correram atrás, espancando, né? Quase dando tiros, não lembro da reportagem, quase matando. E, enfim, o Brasil teve que pedir desculpa para embaixadores aí. Então, faço essas matérias, gente. É claro que eu espero um resultado. Eu espero que mais afrodescendentes, eu espero que mais pretos, mais negros vejam isso, né? E puxa, esse cara, ele tem visão, esse cara está falando uma coisa que é verdadeira. Olha aí, ele está pondo aí, ele foi lá, olha a diferença da estátua do zumbi, olha a maneira como o escultor, ele interpretou na sua imaginação, como ele construiu a imagem de Zumbi dos Palmares em São Paulo. Eu sei que de bronze e tal, tá lá, ali, né, no Largo de São Bento, enfim. Mas, pelo amor de Deus, gente, a estátua do zumbi aqui de São Paulo, com todo o respeito ao artista, é ridícula. Parece que é um bonequinho de massinha que foi feito por uma criança, um braço desproporcional, uma mão desproporcional, sabe? Parecendo aqueles bonecos do Ultraman. Ridículo, feio pra caramba. Agora, quando você vai lá na Bahia, você vê, dá uma olhada nos detalhes, não é? Minuciosos que o artista lá baiano fez da imagem do Zumbi dos Palmares. Uma imagem perfeita, nítida, bem realista, com os traços humanos, tudo físico e bem ponderada no alto, que as pessoas têm que olhar para o alto quando se trata de um líder, honrá-lo, entende? E aqui em São Paulo, tá muito ridículo, aquilo tá muito feio. Então, assim, eu tinha feito matérias também em relação ao metrô, que não dá uma dignidade, uma honra para o bairro Liberdade, mas fica de quatro, lambe o pé dos japoneses, da colônia japonesa, da comunidade japonesa, ali na Liberdade. Uma plaquinha saindo à direita,
ali da Liberdade, subindo as escadas, um lugar insólito, um lugar que não tem vista, não tem visão, não está aparente, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém lê. Fora que rasgaram a placa com o nome do Carlos Chagas, do Chaguinhas, o negro militar que reclamou do seu salário, 6 meses de atraso, e tentaram enforcar 3 vezes, ele não morreu enforcado, a corda arrebentou, o povo gritou liberdade, e mesmo assim mataram ele a paulada, né? Mas segundo o Feijó, né, que depois virou padre, na verdade escalpelaram ele, rasgaram ele no punhal, na faca, né? Então são coisas horrorosas que não devem ser apagadas. Como eu coloquei na outra live, por que Japão liberdade? Se quem chegou primeiro ali, se aquilo ali tudo é um cemitério de escravos assassinados de forma horrorosa, hedionda, racista. Por que Japão liberdade? Por causa da grana, por causa do dinheiro? Hã? Os negros tiveram indenização? Não tiveram. Para construir, para ter o seu comércio ali? Pior, na Rua dos Aflitos, onde está o primeiro cemitério só de escravos ali, primeiro cemitério, o que acontece lá? Sabe o que acontece lá? O povo japonês colocando postes orientais, querendo sufocar, fazer desaparecer a imagem, a história dos negros assassinados em São Paulo. Aí eu te pergunto, isso é racismo ou não é? Ou eu estou aqui falando um monte de besteira? Entende isso? Agora, quando você vai para a esquerda, ali mesmo, você vê, né, um monumento lindo, maravilhoso, imponente, gigantesco, com mais de 2 metros de altura, dos japoneses. Que mundo que a gente vive? Que São Paulo é essa? É bom ir pro samba? É, gostoso pro pagode, samba, cerveja, cavaquinho, pandeiro, carnaval, samba de raiz. É gostoso, não é? Partido alto, escola de samba, todo mundo gosta. Mas será que o negro é referência só disso? Quando não, é de jogador de futebol? E quando é jogador de futebol, cadê os negros, jogadores de futebol, que saem das favelas, das comunidades, não é? Enquanto estão pobres, miseráveis, na favela, passando fome, morando nos seus barracos, lá eles, e pagodeiros também, né? Lá eles namoram com moças negras, né? Com mulheres negras, lindas, bonitas. Bastou ficar rico, ganhou dinheiro, cresceu na vida, né? Vai morar em condomínio, que coloca como esposa e mãe de filhos uma mulher branca, uma mulher loira. Por que ocorre esse fenômeno antropológico na vida dos negros que saem da favela? Parece que a vida só tem sentido, para ter um sentido tem que ter uma mulher branca e loira do lado, mas a mulher negra não. Então a mulher negra só tinha valor lá na favela, na comunidade, nas ruelas, nos guetos, nas quebradas, no subúrbio, nas periferias, só para fazer sexo? Ou só para dançar um samba gostoso, só para ir para um motel, como se a mulher negra fosse uma referência só de sensualidade, ou de promiscuidade, ou de sexo? A mulher negra não é referência de mãe, não é referência de mulher inteligente, mulher capaz, companheira, adjuntora, inteligente, poderosa também? Ou para o negro se sentir poderoso, tem que ter uma branca do olho azul e cabelo liso do lado dele? Ou muitos se encostam para se firmar também, não é? É muito triste tudo isso que eu estou falando, não é? Se você se sentir ofendido, procure os seus direitos. Essa é a minha maneira de expressar, é a minha leitura que eu faço do negro brasileiro, do negro paulistano. Ai, ai, consciência negra. Pode ser consciência negra, pode ser isso, pode ser aquilo. O negro paulistano e o negro brasileiro não está nem aí com isso, porque ele é tão preto dentro da sua mente, do seu intelecto, que ele não consegue enxergar, que ainda vive como um animal tratado pelos brancos. Ele ainda permanece no lugar que o branco quer que ele permaneça, porque não tem união, não tem afinidade, não tem sincronia. Ninguém sente a dor dos seus antepassados, de Zumbi,
ninguém sente a dor dos escravos, ninguém sente o grito das almas que estão soterradas no solo paulistano dos escravos. Ninguém sente a dor das almas que gritam pelos mares, pelas ondas do oceano, pelas ondas aqui, né, pelas costas brasileiras, pelo oceano, centenas e milhares ou milhões de negros lançados vivos no mar, como diz Laurentino Gomes. Ninguém sente a dor das chibatas, ninguém sente as feridas abertas, ninguém sente a fome, a sede, o desprezo, não é? Tanto de imperadores, políticos, comerciantes, traficantes, como de religiosos. Ninguém sente nada, porque o negro, o preto brasileiro e paulistano não está nem aí com nada. O que lhe apetece é toucinho, cerveja, cachaça, caipirinha, pagode, samba, carnaval, futebol. E, como soma de tudo isso, um barraquinho invadido numa favela e mulheres negras grávidas com um monte de filho sem estrutura. Essa é a realidade. Aqui não é um tom racista, porque eu também sou negro. Aqui é um tom de revolta e de protesto. Podemos melhorar, só não melhoramos se não quisermos. Podemos evoluir, podemos mostrar quem somos, de onde viemos, o poder, os impérios, os reinos, que está dentro do nosso DNA, pelos nossos antepassados e pelas histórias. Podemos evoluir de tal maneira de não sermos como aqueles negros abastados, aqueles negros de poder da África que escravizavam os seus próprios negros, seus próprios irmãos e patrícios. Podemos evoluir muito, mas para isso precisamos nos amar e um ajudar o outro, um dar honra para o outro, um valorizar uma postagem, uma matéria, um vídeo como eu faço. Cadê o apoio das comunidades negras paulistanas, de São Paulo e também paulistas e também brasileiras? Não existe. Então, se não existe apoio, não existe um futuro onde o negro deva estar no seu devido lugar por mérito, e não por carnaval, e não por sensualidade, e não por peito, e não por bunda, e não por coxa, e não por fantasia, e não por rainha de bateria. Não por isso, não pelo remeleixo, não pelo balacobaco, não pelo futebol, não pela força física no boxe, mas por mérito de cultura, conhecimento, intelecto, como os antepassados tinham. Muito obrigado, assista agora essa matéria, conto com o seu apoio, que Deus nos abençoe e que tenhamos um futuro melhor nesse país. Durante as gravações que eu fiz hoje, principalmente na Avenida São Tamaro, havia um alemão lá, um rapaz com um cachorro. Assim que chegou eu e minha esposa, negros, para filmar, ele nos intimidou, ficou parado, não saiu de lá enquanto nós terminávamos. Uma intimidação, com olho duro, tentando nos intimidar, né, para que saíssemos dali. Depois passou um outro do nosso lado, meneando a cabeça, dizendo que bobagem, que besteira. Então, para o homem branco, indo-europeu, toda a nossa reflexão é bobagem, é idiotice, porque para eles o negro ainda é uma coisa idiota, uma coisa boba. E para você, negro paulistano, para você, negro brasileiro, o que você é? Como que você se sente? Vai esperar tomar um tapa na cara, um chute, uma porrada, um linchamento? Vai esperar ser humilhado numa loja, dentro de um shopping? Vai esperar ser ridicularizado por uma polícia militar? Vai esperar ser ridicularizado num concurso público, num hospital? Está esperando o quê? Para você se unir, se amar e amar o seu povo. Você pode querer ser branco por dentro, na alma, mas não tem como escapar. A sua genética, a sua biologia, o seu nariz, os seus lábios, a cor da sua pele e do seu cabelo, não tem como. Você é negro, você é preto, você é descendente de África. Então tome vergonha na sua cara e se una com aqueles que estão na luta contra o racismo no Brasil. Muito obrigado e até a próxima transmissão. Tá aí? Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver. Essa daqui é a última matéria para poder concluir sobre a consciência negra e sobre a memória, não
não é? O líder da revolta, da escravidão, né? O Zumbi dos Palmares, e também sobre essa estátua. E é exatamente sobre essa estátua que eu quero destacar nessa matéria de hoje. Por quê? Porque, não sei se você parou para pensar ainda, nós ainda vivemos, sim senhor, num Brasil extremamente racista, numa São Paulo racista. Mas por que você está falando sobre isso, sobre racismo hoje? Claro que é sobre a consciência negra. Mas por que eu estou levando você a pensar e você a refletir? Presta bem atenção nessa estátua do Zumbi dos Palmares. E depois eu vou colocar nessa matéria a outra estátua do Zumbi dos Palmares lá na Bahia. Quero que você veja a diferença da perfeição, do tamanho, da honra e da proximidade com a realidade da imagem de Zumbi dos Palmares na Bahia e essa aqui da capital de São Paulo. Além dessa imagem, está feita uma moldura meio que massinha, como se fosse uma criança, com todo o respeito ao artista plástico, mas uma massinha meio mal feita e tal. Eu quero que você pense na outra matéria que eu vou colocar daqui a pouco, que a gente está indo para lá, para a Avenida Santo Amaro. Dá uma olhada na proporção, ou melhor, na discrepância e na desproporção que tem essa imagem do Zumbi dos Palmares com a imagem lá do Borba Gato, lá na Avenida Santo Amaro. Qual é a discrepância? É total, é tudo. Esse daqui foi o líder da revolta para a libertação dos escravos, para os seus refúgios, né? Na floresta, na mata, enfim, de um povo que sofreu extremamente uma tortura, uma escravidão, tudo que você já sabe da história do Brasil. Agora, quando se fala em Borba Gato, por que o Centro Cultural de São Paulo, ou a Prefeitura, enfim, que lida com as homenagens, com as estátuas, por que fizeram uma imagem de quase 3 metros ou mais de Borba Gato, que foi um bandeirante, é claro, mas um verdadeiro patrocinador, um verdadeiro assassino de escravos, de negros no Brasil. Essa é a discrepância e a desproporção em questão de valores, em questão de história, em questão de humanidade, também em questão do poder do racismo indo-europeu em São Paulo. Então eu destaco aqui, olha o tamanho dessa imagem, muito pequena, com a imagem do Borba Gato lá na Avenida Santo Amaro. Daqui a pouco a gente volta com mais uma matéria para você, tá bom? Muito obrigado. Olá pessoal, boa tarde. E agora para inteirar a nossa matéria sobre história de São Paulo, sobre história do Brasil. Lembra que eu falei lá no Lago de São Bento, bem ali na praça, onde está a imagem do Zumbi dos Palmares? Aproximadamente 1,5 metro, 2 metros, porque estava em cima de um alpendre ainda. Agora aqui na Avenida Santo Amaro, olha o tamanho da imagem do bandeirante alemão Borba Gato. Vamos dar uma olhadinha, olha o tamanho dessa imagem, muito bonita, muito bem feita, tá vendo lá? E ali ele tá com uma garrucha nas mãos, né? Só para destacar o tamanho da discrepância, bota para mim, o tamanho da discrepância e da disparidade, na verdade, da cultura da história de São Paulo e também do racismo na veia de São Paulo e do Brasil. Ou seja, dá-se uma honra, dá-se uma estátua desse tamanho de Borba Gato, uns 3 ou 5 metros de altura, para um homem que foi caçador de escravos, não é? Que ganhava o dinheiro, ganhava a vida comprando, traficando e vendendo escravo e caçando e matando também, né, o povo que veio da sua terra, lá os escravos, ok? Só para você ter uma ideia do tamanho do racismo e do desprezo a um povo que foi tirado da sua terra, dos seus reinos lá da África, e do desprezo por causa da cor da pele. Mas dá-se uma honra aqui no setor de cultura, a Secretaria de Turismo de São Paulo, não é? Dá-se uma honra a um bandeirante que era caçador de negro, um assassino, não é? Um serial killer de negro, um torturador de negro. Em relação agora, na comparação com o Zumbi dos Palmares,
não é? Que foi um guerreiro que lutou, não é? Para o seu povo. Fica registrado aqui, então, essa discrepância, esse meu protesto, brindando essa matéria para o Dia da Consciência Negra, ok? Muito obrigado e espero que você dos grupos aí contra o racismo, comunidade afro, ajude aí, ok? A propagar essa matéria. Fica aí como uma matéria de escolar, não é, de conhecimento histórico e turismo de São Paulo. Infelizmente, São Paulo ainda continua racista e aí está a imagem de um assassino de negro desse tamanho, a outra de um líder, de um herói que lutou pelo seu povo, muito pequena e muito mal feita lá no Largo do São Bento, em São Paulo. Muito obrigado, até a próxima matéria. Bom, e agora, gente, nessa segunda matéria de hoje, né, eu acho que é importante destacar que nem tudo é tão divino, nem tudo foi tão divino, tão bíblico assim, tão evangélico assim, em relação à fé, não é? Porque bem aqui, neste mosteiro, aqui no Largo do São Bento, não é? Que é o mosteiro de São Bento, bem ali atrás, vocês estão vendo? Só para você dar uma olhadinha, ó. Todo o mosteiro de São Bento, tá vendo? Todo o mosteiro de São Bento aqui, você pode ver aqui rápido, tá vendo aqui? Bem aqui, não é? O próprio livro, não é, do escritor brasileiro Laurentino Gomes faz aquela denúncia muito importante para a gente refletir. E às vezes eu fico pensando, né, como é que pode existir ainda, com todo respeito à questão de critérios de cada um, de direito, de livre-arbítrio, porque pode haver afrodescendente católico. Essa religião fez tão mal, né, que bem aqui no Monte de São Bento, os monges utilizaram da mão de obra, da escravatura e da escravidão do povo negro, do povo preto. Toda a região do centro de São Paulo, a região da Sé, a Liberdade, aqui, os negros não entravam na igreja, porque eles eram considerados como animais sujos e imundos e nojentos. Tá bom? Fica registrado isso aqui do Monte de São Bento, aqui no Largo de São Bento, região central de São Paulo.